Jair Bolsonaro encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora no início da tarde. Os dois trocaram camisas das seleções de futebol dos respectivos países. Ontem, no Brasil Day, Bolsonaro e equipe anunciaram que o Brasil está vendendo. E como estamos vendo, há venda de aeroportos, petróleo, minérios, terras para agricultura. Anunciaram também o corte de gastos com o funcionalismo público a partir da não substituição daqueles que forem se aposentando. Em seu discurso, Paulo Guedes, ministro da Economia, declarou seu gosto por um certo refrigerante pela Disneylândia e disse que o Brasil passou a pular sobre a perna direita, fazendo críticas ao que considera erros de governos progressistas anteriores. Ele apontou para a disputa na dança com os chineses, o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e primeiro do Brasil. Bom, quem analisa a repercussão dessas falas e as expectativas em relação à reunião com Trump é o jornalista Breno Altman, do Opera Mundi. Boa tarde, Breno. Seja bem-vindo no Bom para Todos. Boa tarde a todos os que nos ouvem pela TVT. Breno, como os Estados Unidos, Brasil e o mundo olham para essa visita que acontece? Agora está rolando, inclusive, a coletiva de imprensa entre Bolsonaro e Trump. Como que as pessoas estão olhando para esse encontro? Primeiro, há muito pouca repercussão na imprensa mundial. Acho que as redações dos jornais, rádios, televisões e sites devem ter alguma regra do tipo um palhaço de cada vez, né? Como dão muita cobertura por Trump, cobrir o Trump e o Bolsonaro junto pode ser exagero, pode ser mortal para o jornalismo, né? Então tem muito pouca repercussão, muito pouca repercussão. Eu nunca vi uma tão baixa repercussão por uma visita de um presidente brasileiro. Não é claro que normalmente não tem uma repercussão muito grande. O Brasil não é tratado, salvo já há alguns anos, como um país de primeira grandeza pelos meios de comunicação, salvo em situações de aberração como as propiciadas pelo Bolsonaro. Mas há um silêncio na grande mídia. Quem cobre se dá conta dos absurdos. Quer dizer, o Bolsonaro ontem ele teve um feito inédito. Eu acho que jamais na história um presidente em visita a outro país escolheu como local de visita a agência de espionagem estrangeira do país que visitava. Isso é um ineditismo. Deve ser a primeira vez que um presidente de qualquer país que seja visita a CIA. É uma humilhação, uma vergonha para o Brasil. O Bolsonaro vai se transformando internacionalmente num clown, numa piada de mau gosto que envergonha os brasileiros. Os brasileiros passarão a ter vergonha ao ir para o exterior, especialmente, espero, aqueles que votaram no Bolsonaro. E vergonhoso, inclusive, porque ontem ele deu uma entrevista à Fox News, o canal americano, e ele falou que a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções nem quer fazer bem aos americanos, imigrantes nos Estados Unidos, brasileiros nos Estados Unidos. E é muito curioso que nos Estados Unidos, entre esses brasileiros, ele teve 70% de votos. Queria muito saber o que essas pessoas pensam do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro é o entreguista número 1 da nação, né? O seu entreguismo vai tão longe, mas tão longe, que ele fala mal dos brasileiros que votaram nele, esses que moram nos Estados Unidos. Ele deseja mostrar a qualquer custo para o Trump, para os outros ídolos que ele possui nos Estados Unidos, que ele está disposto a qualquer coisa para ser amigo de infância do Trump. Absolutamente qualquer coisa. Visitar a CIA, falar mal dos brasileiros, entregar Alcântara, vender o pré-sal na Bacia das Almas, se apoiar as tresloucadas operações da Casa Branca contra a Venezuela. Ele é um homem que está nessa onda. Ele quer mostrar sua lealdade aos Estados Unidos e, em especial, ao Donald Trump, a qualquer custo, mesmo à custa dos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Mas e aí, como fica para a gente, para a população brasileira, para a soberania nacional, como fica? É um grande desastre, não é? A vitória do Bolsonaro e o que ele representa, em particular, no que diz respeito à política internacional, é um desastre antológico, é um desastre pior que a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 50 ou a derrota frente à Alemanha na Copa de 2014. É o maior desastre da história do país.
Eu não lembro de nenhum outro período da nossa história em que o Brasil passasse tanta vergonha como atualmente. Ele é indescritível. O Bolsonaro, metade do tempo ele não é capaz de nada, a outra metade ele é capaz de qualquer coisa. Breno, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. A gente continua acompanhando então essa visita, vamos ver no que vai dar. Obrigada. Obrigado pelo convite, sempre às ordens de vocês. Muito obrigada, até mais. Fortalecer a TVT é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.